Boa tarde para todos e todas aqui presentes. Hoje é dia 25 de janeiro e nós estamos iniciando a aula aqui da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento 1. Começo dando boa tarde aí para o pessoal que mandou no chat. Larissa, Bruna, Eduardo, Marcos, Ellen, Tiffany, Gislane, Súria, Ana Lara, Amanda, Bruna, Raquel, Nayara, Ellen. Então, boa tarde para vocês. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, e hoje é a nossa última aula expositiva, né? De acordo com o nosso cronograma lá do plano de ensino, hoje a gente termina a parte expositiva dessa disciplina, né? Em que nós vamos trabalhar a psicologia histórico-cultural, compreendendo que no nosso último encontro, né, na nossa última aula, a gente viu rapidamente, de forma bastante introdutória, o que é o método marxiano do conhecimento, né, o que é o padrão marxiano do conhecimento, e hoje nós vamos tratar também rapidamente, né, infelizmente, como eu já expliquei para vocês, por ser uma disciplina bastante introdutória, Psicologia do Desenvolvimento 1, a gente pincela, né, as principais teorias clássicas da psicologia do desenvolvimento. Então, hoje nós vamos ver a psicologia histórico-cultural, que é uma das teorias clássicas da psicologia do desenvolvimento e que tem como fundamento justamente o materialismo histórico e a teoria de Marx. Então, na semana passada, a gente viu, né, rapidamente, os principais pressupostos da teoria de Marx, e hoje nós vamos ver esses pressupostos inseridos na psicologia e especificamente, né, na psicologia do desenvolvimento do Vygotsky. Infelizmente, gente, né, mais uma vez dizendo isso, como é algo muito introdutório, hoje eu dei mais foco nessa aula para a gente entender um pouco do contexto histórico em que vai surgir o Vygotsky, a teoria histórico-cultural da psicologia, para que vocês entendam, né, de onde veio, como que surge, o que estava acontecendo naquele momento histórico que possibilitou o nascimento dessa nova psicologia. E aí, nós vamos dar ênfase a isso, né? Nós vamos focar nisso. E vocês também tiveram que ler um texto do Vygotsky chamado A Transformação Socialista do Homem, que vocês tiveram que fazer a nota de leitura. Então, a gente vai tentar conectar essas duas coisas, né? O conteúdo do texto que vocês trouxeram um pouco da contextualização histórica da psicologia histórico-cultural. E, bom, acho que é isso, né? E aí a gente vai tentar fazer essa articulação. Só então para recordar a vocês que nesse momento nós não vamos tratar da psicologia da teoria do desenvolvimento dentro da psicologia histórico-cultural, porque isso seria impossível dentro do tempo que a gente tem para poder entender e desenvolver essa questão. É por isso que, mais uma vez, eu convido vocês para fazerem a minha disciplina no próximo semestre, que é chamada de Desenvolvimento do Bebê, em que a gente vai iniciar essa discussão sobre o que é o desenvolvimento na perspectiva do Vygotsky, e nessa disciplina especificamente começando da vida do bebê mesmo, né? Desde o nascimento até o final do primeiro ano. Aí muita gente tem dúvida, às vezes pergunta, né? Mas, professor, a gente vai ficar um semestre trabalhando o desenvolvimento do bebê durante o primeiro ano, né? Do nascimento até o final do primeiro ano? Sim, gente, e podem acreditar.
tem conteúdo para isso, né? A gente, quando nós vamos analisar um período do desenvolvimento, uma fase do desenvolvimento, parece que é uma coisa tão banal, né? Porque a gente já está acostumado, a gente convive com bebês, enfim, já viu, né? Já fomos nós mesmos um bebê na vida. A gente acha que não acontece praticamente nada ali naquele primeiro ano, né? Mas quando a gente vai fazer um estudo científico, isso modifica bastante, porque daí nós vamos ver todas as nuances, né? Todas as dimensões do desenvolvimento do bebê nesse primeiro ano. Então, eu convido vocês, no geral, eu ofereço essa disciplina logo após a disciplina de Psicologia do Desenvolvimento 1, porque são os alunos da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento 1 que têm interesse em continuar esse estudo. No geral, boa parte das pessoas da turma fazem essa disciplina, gostam muito, a gente discute bastante. Daí fica o convite para vocês, porque como ela não é obrigatória, né? É uma carga uma carga horária que vocês têm que cumprir também de psicologia, de disciplina optativa, e aí ela está nesse rol das disciplinas optativas. Sim, então, Gislane, o horário que eu sempre coloco é na quarta-feira, das 16 às 18 horas, ou às 19, mais ou menos isso. E costuma dar certo com os horários da turma que está entrando, da turma assim de vocês, que seria a última turma de vocês. Enfim, não sei se deu para entender, eu estou meio confusa. Enfim, todos os semestres as pessoas da turma conseguem fazer essa disciplina, da turma que acabou de terminar a Psicologia do Desenvolvimento 1. E sempre deu certo os horários, daí não sei se dessa vez vai haver alguma modificação, enfim, não sei como é que estão as disciplinas de vocês, mas se tudo der certo, vai dar certo. A Laís está perguntando se vai ser online. Essa é uma boa pergunta, Laís, porque eu também gostaria de saber a resposta para essa pergunta. A UFC ainda não deu um parecer, né, uma resposta oficial sobre se as nossas atividades vão voltar presenciais ou não. Isso, UFC é bicha muda. Eu amei, Pablo. Misteriosa, exato. Gente, eu tô rindo disso. Pois é, ela é quem tem que dizer alguma coisa e não diz nada, né? E eu também, Bruna, porque eu, não sei se vocês sabem, né? Acho que sim. Eu não sou do Ceará, eu sou de Minas Gerais e eu tô aqui desde o início da pandemia, ou seja, vão completar 2 anos, né? Quase 2 anos. E aí eu imagina, eu tenho que voltar para o Ceará, fazer quase que uma mudança de novo, né? Levar minhas coisas, organizar tudo. E aí, bem que eu gostaria que a bicha muda falasse alguma coisa, mas ainda não falou, ainda não. Mas eu acho, né? E aí aqui eu vou falar bem na minha condição de achômetro mesmo, né? Não tenho certeza disso, então fica entre nós, mas como houve um comunicado, né, da UFC no semestre passado, dizendo que o semestre passado seria de transição para o presencial, eu acho que mesmo que as pessoas não queiram, mesmo que a gente fique com receio de retornar presencial, eu imagino que o reitor, por ser um reitor menos aberto ao diálogo, né, mais autoritário, assim, ele vai acabar pressionando para esse retorno presencial. Eu acho que ele vai fazer isso. Vai pressionar, sim, para o retorno presencial. Então, se eu fosse vocês, aqueles que têm que ver questão de moradia, questão de retorno de suas cidades, né? Aqueles que precisarem ver esse tipo de coisa, não deixarem para fazer isso em cima da hora. Porque é provável que a gente tenha que voltar sim, eu acho, né? Então, isso aqui é dentro
fonte, vozes da minha cabeça, mas eu acho que ele vai acabar pressionando para isso, porque ele pressionou durante toda essa pandemia, assim, né? Tipo assim, quando foi para voltar remoto, ele que soltou um decreto, né? Quando foi para tomar as decisões, ele que tomou decisões sozinho. E eu acho que dessa vez vai ser de novo. É porque, Beatriz, esse semestre de 2021.2, que é o que a gente está tendo agora, né? Que vai acabar no início do mês que vem, foi o que ele falou que seria de transição. Então, essa transição acabou sendo tudo remoto, com algumas atividades práticas em alguns cursos que tinha, né? Algumas disciplinas práticas. Aí eles fizeram essas coisas presenciais. No nosso caso, os estagiários voltaram presencial, né? Eles estão atendendo no SPA normalmente. Então, assim, eu acho que 2022.1, que é o próximo, que vai ser esse momento em que ele vai dar uma pressionada para esse retorno total das atividades presenciais. E aí lá vai eu fazer mudança de Minas Gerais para o Ceará. Mas vai dar tudo certo. Acho que eu já estou meio cansada das atividades remotas também. Como que vocês estão? Vocês estão querendo esse retorno? Estão com medo? Estão preferindo remoto? A Gislane falou que está exausta. Bruna está falando que está cansada do remoto também, mas com pena de gastar dinheiro com a mudança. Esse vai ser o nosso... Esse vai ser o dilema, né, Bruna? Porque é igual... trabalhando de casa, a gente acaba tendo alguns confortos, né? Mas, e vocês estudando de casa e tudo. E aí, quando retorna, a gente vai ter que voltar para todas aquelas questões, aluguel, no caso das pessoas que não moram em Sobral, transporte, tudo aquilo, todas aquelas questões retornam, né? Mas a gente também tem que pensar um pouco no que pode fazer bem para a gente, porque já são 2 anos, né? Estudando remotamente, e não sei o quanto isso pode prejudicar também. Ela falando que mudança é muito caro, realmente é. A Beatriz falando que está cansada, mas que ainda prefere remoto por enquanto. Realmente, né, Beatriz, ainda tem o perigo da Covid, não tem como, não sei como é que tá por aí, acho que deve estar parecido, mas aqui onde eu tô, eu tenho vários conhecidos que pegaram o Omicron, pessoas que estão tomando cuidado, que estão usando máscara, pegaram, não foi uma gripe tão de boa, assim, as pessoas ficaram mal, febre, tosse, vômito, né, então, realmente ainda existe um perigo, não tá letal, como no início da pandemia, graças à vacinação, mas ainda está acontecendo, né? Beatriz falando que as coisas estão muito altas, o preço, inflação, né, Beatriz? Inclusive, então, vamos ter que enfrentar inflação, que é a alta do preço de todas as mercadorias. Pois é, eu também fiquei pensando nisso, viu, Bruna? A gente volta presencial e a pessoa tem que pegar atestado por uma semana que pegou Covid, como é que a gente vai repor isso, né? Que difícil. Daniel não estava muito afim de mudar, não. Ellen disse que vários conhecidos também estão doentes. Laís disse que não quer se mudar, mas é o jeito. Ai, gente, sinto muito. Parece que todas as opções são complicadas, né? Continuar assim é enlouquecedor. Voltar também pressupõe vários problemas, né? Vários gastos. Mais fácil seria ganhar o prêmio do BBB. Pois é, gente, e parece que não tá tão fácil assim, né? Porque
Não tá tendo ninguém se destacando nesse BBB. Tipo a Juliette. Então vamos lá, gente. Tem a Lin, né, da Quebrada. Vamos ver se ela ganha. Então, beleza, gente. Já conversamos aqui, fizemos um momento abrir o nosso coração. Vamos começar aqui a nossa aula para a gente poder terminar essa parte expositiva, como eu falei para vocês. E aí, na aula que vem, nas duas próximas aulas, a gente vai partir para a apresentação dos seminários. Alguém tinha perguntado sobre dividir os grupos, mas isso já foi feito, né? Pelo que eu entendi. O Madison já ajudou vocês nessa questão dividir os temas. Isso não foi feito ainda, gente? Vocês não escolheram os temas? E aí posso deixar então nessa ordem que eu já tinha pensado, que seria... Não, na verdade eu não coloquei uma ordem, né? Tô viajando. Então eu faço um sorteio e passo para vocês lá no grupo, ou vocês querem escolher? Pode ser um sorteio, gente, fica mais fácil, mais rápido, indolor. Daí eu mando para vocês lá no grupo. Beleza, então fica decidido assim, tá? Não foi muita gente que respondeu, mas, enfim, eu acho que fica mais fácil. Porque também em cima da hora, vocês vão ter uma semana para organizar isso, né? Então já vou mandar hoje. Beleza? Então vamos lá. Bom, gente, então nós vimos, né, na nossa aula passada, os principais pressupostos da teoria marxiana, né? E a gente viu que uma das questões seria justamente que é uma teoria do ponto de vista da classe trabalhadora. Então, a gente definiu, né, a partir dos conceitos marxianos e, na verdade, da tradução de Marx da realidade, né, de que a sociedade capitalista ela vai acabar, ela é uma sociedade altamente contraditória, sendo que a principal contradição é da sua própria conformação social, né, do fato de que uma grande maioria da humanidade ou da sociedade, em termos mundiais, é responsável por realizar a produção daquilo de que nós necessitamos para sobreviver, então comida, né, enfim, todos os objetos, todos os instrumentos, a própria ciência, a tecnologia, tudo é produzido por uma grande parte da humanidade que nós chamamos de classe trabalhadora. Então, esses 99% da sociedade são os que produzem aquilo que é necessário. Ai, gente, só um minutinho, porque a minha cachorra, peraí, tá precisando de ajuda. Desculpa, gente, voltando aqui, tá tudo bem com a cachorrinha.
É que ela fez uma cirurgia, estava ali lambendo, mordendo os pontinhos. Então, essa é a contradição essencial da sociedade que a gente vive, né? De um lado, nós temos a maior parte da humanidade responsável por produzir tudo aquilo que a gente necessita, e do outro lado, né, uma classe social que nós chamamos de burguesia, né, ou classe burguesa, que é aquela que se apropria dessa riqueza produzida, porém ela mesma não produz. Então, aqueles que produzem têm um acesso restrito àquilo que produzem, que é a grande maioria da população, e aí isso vai ter vários tipos de desdobramentos, né? O principal desdobramento é realmente que essa massa da população, que nós chamamos de classe trabalhadora, uma parcela dela, cada vez maior, né, vai padecer da fome, da miséria, da falta de acesso ao que tem de mais básico, como alimentação, como saúde, né, como, enfim. E, do outro lado, a gente tem a classe burguesa que não produz, ou seja, ela não realiza o trabalho, porque quem realiza é a outra classe, e ela não trabalha, mas tem acesso irrestrito a toda a riqueza produzida pela classe trabalhadora. E aí os desdobramentos disso vai ser aquela concentração imensa de riqueza, né? Se vocês, só para vocês terem uma noção, eu esqueci aqui, agora eu esqueci a riqueza, por exemplo, do Jeff Bezos, né? Deixa eu só pesquisar aqui. Enquanto está avaliado o patrimônio de Jeff Bezos. Vamos ver. Então, o Jeff Bezos, que é fundador da Amazon, com patrimônio líquido, tá? Não é bruto, é líquido, de 191,6 bilhões. Bilhões. 190, vou escrever aí no chat para vocês não terem dúvida. 191,6 bilhões. Esse é o patrimônio avaliado do Jeff Bezos. Então, veja o que acontece, né? Essa riqueza, esses bilhões aí que vocês estão vendo aí no chat, isso não é de dinheiro que produz dinheiro, né? Isso é a produção da riqueza social expressa no valor monetário do dinheiro, 191,6 bilhões. Mas de onde vem essa riqueza? Essa riqueza vem do trabalho da classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora é a única que produz. Então, ela é a única que produz riqueza. Só que o Jeff Bezos, juntamente com mais meia dúzia de famílias aí, vai se apropriar dessa riqueza socialmente produzida e vai concentrar essa riqueza produzida por outrem, né? Então, essa é a contradição essencial da sociedade capitalista. De um lado, pessoas que não trabalham se apropriando de forma irrestrita da riqueza produzida, e de outro, a grande maioria, que é quem produz a riqueza, tem um acesso muito parcial a essa riqueza. Deu para entender, né, gente? Eu estou aqui repetindo, já falei disso na última aula, mas é importante entender porque o que vai acontecer no início do século XX, né, então, vai ser uma tentativa de revolução por parte dos trabalhadores. Porque, como a gente viu na nossa última aula, né, o Marx ele disse, olha, é justamente essa classe trabalhadora que é privada da sua humanidade, né, que é privada de tudo, que é a classe revolucionária. Então, isso também é uma contradição. É justamente a classe que produz, porém não tem acesso àquilo que produz, aquela que é capaz de modificar, de transformar radicalmente essa sociedade. E por mais que o Marx não tenha visto, né, esse processo, deixa eu ver até aqui. O Marx vai falecer em 1883, em Londres.
E a Revolução Russa, né, digamos assim, no primeiro momento em que a classe trabalhadora consegue realizar aquilo que ele preconizou, né, que é a tomada do poder político com fins ao fim, com o objetivo, né, de aniquilamento das classes sociais e aniquilamento do Estado, isso vai acontecer em 1917. Então, o próprio Marx não viu essa revolução, né? Como eu disse, ele falece em 1883 e a revolução na Rússia vai acontecer em 1917. Esse processo revolucionário, para nós, é importante porque é desse processo revolucionário, né, que nós vamos ver um pouquinho hoje, que vai surgir a psicologia histórico-cultural. Então, a psicologia histórico-cultural surge como uma possibilidade de uma nova teoria marxista da psicologia, justamente porque as condições objetivas possibilitaram esse surgimento. Por que a psicologia histórico-cultural não surge sei lá, na Grécia, na Alemanha, nos Estados Unidos ou no Brasil? Ela surge na Rússia, né? Porque aquele contexto revolucionário é que vai possibilitar as condições concretas, né, para a formulação de uma psicologia que tivesse como base o materialismo histórico. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, um trecho transcrito do Luria, que foi um dos fundadores da psicologia histórico-cultural, em que ele vai falar sobre a importância da Revolução Russa na sua obra, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem uma fotografia, um registro da primeira greve dos trabalhadores russos, se eu não me engano, em 1905, ainda antes da Revolução, né? A Revolução vai eclodir de fato em 1917, mas esse registro aqui são das greves que ocorreram, né, permanentemente de 1905 até 1917. Então, o Luria vai dizer o seguinte: comecei a minha carreira nos primeiros anos da Grande Revolução Russa. Este acontecimento único e importantíssimo influenciou decisivamente a minha vida e a de todos que eu conhecia. Comparando minhas experiências com as de psicólogos americanos e ocidentais, vejo uma importante diferença. A diferença repousa nos fatores sociais. Veja, então, o que ele está dizendo, né? Quando eu comparo a minha experiência, né, enquanto pesquisador da psicologia, com os psicólogos americanos ou ocidentais, né, europeus, eu vejo uma importante diferença. A diferença repousa nos fatores sociais e históricos que nos influenciaram. Aí veja que frase bonita, toda a minha geração foi inspirada pela energia da mudança revolucionária, aquela energia libertadora que as pessoas sentem quando fazem parte de uma sociedade que pode realizar um progresso tremendo num intervalo de tempo muito pequeno. Então, o que o Luria, né, que foi um dos fundadores da psicologia histórico-cultural, está dizendo é que aquela revolução ela vai possibilitar, ele usa a palavra influenciar, né, os fatores sociais que influenciaram no desenvolvimento da ciência. Mas a gente entende pelo próprio Marx que a palavra certa não é nem influência, né? É como que um processo revolucionário acaba determinando, ou melhor, possibilitando um progresso imenso, né? Um avanço imenso do conhecimento científico, do desenvolvimento social, né? Justamente porque a Revolução Proletária, né? Que foi o que aconteceu na Rússia em 1917. Gente, só fazendo um parênteses bem rápido, né? Porque eu sei que vocês conhecem bastante do assunto, né? Muitos têm interesse nisso. Então, só fazendo um parênteses, eu tô aqui, tanto o Luria quanto eu, nós estamos falando da eclosão da Revolução Russa em 1917, desse processo revolucionário, né? Nós sabemos que após o início da Revolução, muita coisa aconteceu, inclusive
o que veio a culminar, né, na burocratização do Estado, na constituição de uma autocracia, né, cujo representante, cuja expressão maior, mas não única, foi o Joseph Stalin, né? Nós não estamos falando desse processo posterior. A gente está falando aqui do que a revolução significou a princípio, quando da tomada quando da luta da classe trabalhadora pelo fim das classes sociais. Então, a promessa, né, o plano, o interesse da classe trabalhadora era esse, que isso tenha se desenvolvido de uma forma diferente depois, é muito importante, mas nós não vamos trabalhar aqui agora, porque seria, né, ainda uma outra aula para a gente discutir por que essa revolução vai acabar culminando numa burocratização do Estado e não no fim do Estado. Sempre lembrando para vocês, né, que comunismo é o fim do Estado, socialismo é a tomada do Estado pela classe trabalhadora com o objetivo de aniquilamento do Estado, tá? Então, o comunismo nunca é o fortalecimento do Estado ou a concentração de poderes no Estado. E a gente teria que, então, entender quais as condições objetivas que levaram, objetivas e subjetivas também, que levaram essa tentativa revolucionária ao seu fim, né? Porque justamente a burocratização e fortalecimento do Estado é o fim da tentativa socialista, né? É justamente digamos assim, a restauração do capitalismo. Então, por que levou a isso? Isso a gente teria que discutir amplamente, é muito importante que a gente discuta, mas aqui não vai ser o caso, tá? Porque nós vamos falar desse processo inicial da Revolução Proletária para vocês entenderem o que pode uma revolução proletária, né? Como que uma revolução pode transformar tão fortemente, tão rapidamente a sociedade como um todo, né, e possibilitar tantos avanços, como o próprio Luria disse, num intervalo de tempo muito pequeno, né? Então, aqui eu trouxe um pouco da biografia do Luria para vocês conhecerem, né? Em 1920, ele inicia suas pesquisas no Instituto de Psicologia de Moscou, 1920. 1921, ele obtém seu diploma em Ciências Sociais aos 19 anos. Aqui está errado, tem um zero, é 1921. No mesmo ano, inicia seus estudos em medicina e uma formação no Instituto Pedagógico no Hospital Psiquiátrico de Kazan, que era a cidade em que ele morava. Em 1937, ele obtém o título de doutorado no Instituto de Tbilisi, e a partir de 24, ele inicia o seu trabalho em conjunto com Vygotsky e Leontiev. Entre os anos 30 e 50, enfrenta a censura, né, do período stalinista. Então, ele vai dizer, nosso conteúdo e estilo de vida mudaram imediatamente. Os limites de nosso restrito mundo particular foram estilhaçados pela revolução e novas paisagens se abriram perante nossos olhos. Fomos arrebatados por um grandioso movimento histórico. Então, isso é o Luria narrando, né, em primeira pessoa ali, bem fresquinho, já que ele participou, né, como cidadão, como trabalhador ali, no momento revolucionário da Rússia, que a gente vai ver um pouquinho melhor mais para frente. Então, ele vai dizer isso, né, que o nosso conteúdo e estilo de vida mudaram imediatamente. Os limites do nosso restrito mundo particular, né, ou seja, porque a vida na sociedade de classes, né, na sociedade capitalista, ela é uma vida voltada para esse restrito mundo particular, né? No sentido de que, assim, todos nós aqui vivemos no capitalismo e a gente sabe que isso não é mentira, né? Nós temos que dar conta da nossa vida particular o tempo todo. A gente tem que dar conta de si mesmo. Então, a gente acorda, a gente tem que dar conta, né, de
pôr uma roupa, de entrar na faculdade, de estudar, alguns de sair para o trabalho depois, né, de voltar para casa, a gente tem que ficar dando conta da nossa própria vida particular. Num processo revolucionário, a nossa vida particular fica, digamos assim, em segundo plano, em nome de uma luta coletiva, né? Em nome de uma ação coletiva. Então, a Revolução Proletária, ela coloca isso também. Não é que a gente esquece de nós mesmos, né? Mas esse individualismo, essa tendência, essa necessidade de olhar apenas para um indivíduo, ela se perde em prol de uma luta maior, né? De uma causa maior, de um processo histórico muito maior do que nós mesmos enquanto indivíduos. E aí o Luria ele está trazendo um pouco disso, né? Que os limites do nosso restrito mundo particular foram estilhaçados pela Revolução e novas paisagens se abriram perante os nossos olhos, né? Fomos arrebatados por um grandioso movimento histórico. Então ele participou como indivíduo de um grandioso movimento histórico e como partícipe desse movimento, né, aquele seu mundinho particular ali restrito foi se expandindo, né? E aí eu até coloquei a foto aqui para vocês verem o que era o Instituto de Moscou. Diferente do que é hoje, eu como professora universitária posso dizer para vocês, é muito difícil a gente encontrar um trabalho que reúna essa quantidade de cientistas, de pesquisadores, né? Muitas vezes a gente faz um trabalho solitário, ou às vezes numa parceria com uma ou dois professores, mas a própria universidade, ela é constituída, a universidade nessa sociedade, né? Portanto, uma universidade burguesa nesse sentido, da sociedade burguesa, ela é construída para que você faça um trabalho praticamente individual mesmo. Por exemplo, cada professor vai ter seu projeto de extensão, cada professor vai ter lá o seu trabalho prático com os estagiários, cada professor vai fazer isso sozinho, né? Muitas vezes, assim, a gente até tem algumas possibilidades de fazer um trabalho conjunto, mas elas são mínimas, né? A gente tem que ficar lutando contra a maré para conseguir isso. E olha o que foi possível numa Rússia de 1920, né? A Constituição do Instituto de Psicologia de Moscou, que reunia todo esse pessoal para pensar junto, para desenvolver junto, para pesquisar junto, né? Aqui nós temos os psicólogos do Instituto de Psicologia de Moscou ao final de 1920. Então, na fila da frente, nós temos o Luria e aqui o Vygotsky. Não, aqui o Luria e aqui o Vygotsky, segundo e terceiro, respectivamente. Então, o Luria diz, né? Nossos interesses pessoais foram consumidos em favor de metas mais amplas de uma nova sociedade coletiva. Então, foi isso que eu acabei de falar para vocês, né? Aquilo que a gente tem muito forte na sociedade capitalista que nós vivemos se desvanece, se perde, que é essa preocupação que nós temos, essas preocupações individuais que nós temos, né? De tipo assim, conseguir um emprego, né? Melhorar de vida, constituir uma família, né? Não que isso não seja importante, tá, gente? Não estou falando nesse sentido. Mas essa vida estritamente individual, essas preocupações estritamente pessoais, elas são consumidas em favor de uma meta mais ampla de uma sociedade coletiva, né? Então, o Luria passou por isso, o Vygotsky passou por isso, o Leontiev passou por esse processo social de grande fôlego, nessa transformação social de grande fôlego. E eles estavam lá, né? Então, eles viram esse processo. Até aqui tudo bem, gente? Tá dando para entender? Alguma pergunta? Colocações?
Então, vamos lá. Então, o Luria, né, vai dizer o seguinte, o que ele achava sobre a psicologia que estava sendo desenvolvida na Europa, né? E aqui ele se refere especificamente ao laboratório de psicologia de Wundt. Vocês já viram essa questão do laboratório de Wundt nas outras disciplinas introdutórias de história da psicologia? Alguém lembra desse nome? Laboratório de Wundt, na Alemanha. O Luria, a psicologia o laboratório de psicologia de Wundt tinha como objetivo, né, essas primeiras tentativas de atribuir à psicologia um caráter científico, considerando, né, que o caráter científico naquele momento era justamente esse caráter de uma ciência das ciências da natureza, né? Então, o Wundt ele estava tentando desenvolver os pressupostos da psicologia com base, né, nos pressupostos das ciências da natureza, das ciências naturais. E aí tinha muito experimento em laboratório, né, essa coisa toda. E o Luria disse o seguinte sobre isso, né? Deprimia-me constatar quão áridos, abstratos e afastados da realidade eram aqueles argumentos. Eu queria uma psicologia que se aplicasse às pessoas de fato, na sua vida real, e não uma abstração intelectual num laboratório. A psicologia acadêmica era, para mim, terrivelmente desinteressante, porque não via qualquer ligação entre a pesquisa e o lado de fora do laboratório. Queria uma psicologia relevante, que conferisse alguma substância às nossas discussões sobre a construção de uma nova vida. Então, é interessante, né? Mostrar para vocês, estou tentando mostrar para vocês o quanto aquela transformação social, que foi uma revolução social da classe trabalhadora, possibilitou aos partícipes desse processo, né? O Luria incluído, Vygotsky incluído, Leontiev incluído, possibilitou essas pessoas entenderem que a ciência tinha que estar a serviço das necessidades das pessoas, tinha que estar a serviço da necessidade da classe trabalhadora, né? E no caso de uma sociedade sem classes, tinha que estar a serviço da humanidade, né? Das pessoas como um todo, no caso de uma sociedade sem classes. No caso de uma sociedade de classes, né? A luta para que a ciência possa servir aos interesses da classe trabalhadora. E é o que ele está falando, né? Como que essa ciência ocidental, que na verdade a gente pode substituir por capitalista, né? Essa ciência que está sendo desenvolvida nos países capitalistas, que não fizeram as suas revoluções proletárias, como que essa ciência é afastada, né? Do povo, da classe trabalhadora, como que ela é afastada, ela é árida, abstrata, afastada da realidade, né? Ela fica ali presa naquele laboratório, não tem uma ligação com o lado de fora do laboratório, né? E ele está falando, a gente precisava desenvolver uma psicologia, uma ciência que tivesse a serviço das pessoas e das necessidades das pessoas, e que pudesse conferir alguma substância às nossas discussões sobre a construção de uma nova vida, né? De uma nova sociedade, porque às vezes as pessoas pensam, né, que a revolução. Primeiro, muitas pessoas pensam que a revolução é impossível. Aí eu gosto de citar o Trotsky, né, quando ele diz: as revoluções parecem impossíveis, até que se tornam inevitáveis, né? Ou seja, uma vida como a vida que a gente leva na sociedade capitalista, em algum momento ela se torna inviável. E aí a sociedade como um todo, né, as pessoas como um todo, têm que encontrar uma forma, uma saída para esse dilema humano, né? Que é ou ou o capitalismo nos leva à barbárie e à autoextinção, ou a gente destrói o capitalismo, né? E no caso da Rússia, aqueles trabalhadores fizeram essa revolução.
Então, existia ali, né, uma possibilidade que não se confirmou, que hoje, depois de muitos anos dessa experiência, a gente sabe que não, infelizmente, eu coloco aqui várias vezes a palavra infelizmente, porque eu acho que se essa revolução tivesse sido bem sucedida, e se os revolucionários na Alemanha não tivessem sido assassinados, né, que foi a Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht, eu não sei falar o nome dele, que eram os revolucionários que estavam tentando fazer revolução na Alemanha, onde se tinha mais desenvolvimento de forças produtivas do que na Rússia. Se é um grande se, né? Na história não existe se, mas fazendo aqui minha licença poética, se isso tivesse acontecido, se os revolucionários na Alemanha tivessem sido vitoriosos, tivesse havido uma revolução proletária lá, então hoje a gente não conheceria a pobreza, a miséria, né, a fome. Eu acho que a gente não conheceria mais a divisão de classes, na exploração do trabalho. E acho que a gente já teria sido, né, algumas gerações que teriam nascido nesse mundo comunista. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu na história, né? No caso da Alemanha, os revolucionários não só foram derrotados, como foram perseguidos e assassinados. E no caso da Rússia, a Rússia se isolou, né? Ela acabou ficando isolada, porque não houve, ou não existiram outras revoluções em países mais desenvolvidos, e aí ela acabou, né, culminando nessa restauração capitalista como a gente vê hoje, né? A Rússia hoje, evidentemente, não é uma sociedade, nem é uma tentativa socialista, né? O capitalismo como outro qualquer. Então, estou fazendo essa digressão aqui para vocês entenderem, né, que uma revolução, na verdade, não é o fim da história, né, é o início de tudo. Como diz o próprio Marx, né, o fim da pré-história da humanidade, é o início da história propriamente dita da humanidade, né, em que nós vamos estar liberados do trabalho, desse trabalho maçante que nós fazemos, né, enquanto classe trabalhadora, para podermos nos desenvolver enquanto seres humanos. E nesse processo, segundo Luria, a psicologia vai ter um grande papel, né, que é o papel de ajudar a construir essa nova sociedade, de ajudar a construir essa nova vida a partir de um processo revolucionário, né? Tá dando para entender, gente? Vocês querem fazer alguma colocação? Alguma dúvida? Então vamos continuar. Estão caladinhos, não estão falando nada nem no chat. Então, para fazer uma breve contextualização do que era a psicologia russa antes da Revolução, né? Então, em 1912, portanto, antes da Revolução, já foi instituído o primeiro Instituto de Psicologia da Rússia na Universidade de Moscou, sob coordenação de George Chelpanov, que tinha, obviamente, a influência do laboratório de Wundt lá da Alemanha, né? Que é aquele que o Luria fez a crítica, que falou que era distanciado da vida das pessoas, enfim. Então, esse aqui é o Chelpanov, ele tinha influências dessa construção científica alemã ali, capitalista, enfim. Então, no início do século XX, surgem as novas escolas de psicologia na Europa, né? Freud e Gestalt na Europa e o behaviorismo nos Estados Unidos, com Skinner, né? A psicologia russa estava a reboque das teorias europeias e estadunidenses, ou seja, a psicologia russa só
replicava aquilo que era descoberto na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, no Instituto de Psicologia, basicamente se fazia uma releitura, né? Reaplicar mesmo aquilo que se fazia nos outros institutos europeus e estadunidenses. Então, segundo o Luria, a psicologia russa ainda era periferia da psicologia mundial. Era uma ciência acadêmica restrita, puramente universitária, que não buscava formular uma psicologia aplicada aos problemas da vida social. Então, uma psicologia que ficava lá dentro da universidade, que não buscava nessa relação com a vida social, com os problemas sociais. Então, a gente vai ter, né, algo vai interromper esse processo aqui, né, da conformação da psicologia na Rússia, e esse algo se chama Revolução Socialista de Outubro de 1917, que vai introduzir mudanças radicais na ciência psicológica daquele país. Aqui do lado esquerdo vocês veem a estátua do Alexander III, que é destruída pelo povo após a renúncia de Nicolau II. Então, Alexander III é parte da realeza, né? O que a gente tinha na Rússia naquele momento? A gente não tinha exatamente a república burguesa, como a gente tem hoje nos países capitalistas, como a gente tem no Brasil, né? Nós temos a República Brasileira, que na verdade é uma república burguesa, né? Um país de pleno desenvolvimento capitalista. A gente tem nos Estados Unidos a República Burguesa Americana, né? Enfim. E lá em 1917, na Rússia, a gente tinha o czarismo, que é uma forma de monarquia mesmo, aquela que a gente conhece da Europa, né, dos filmes que a gente vê sobre a Europa, que é uma linhagem de monarcas que se dá, né, pela linhagem familiar. Então, Alexander III, que é a pessoa que está sendo representada aqui nessa estátua, era da linhagem do Nicolau II, que era o rei, ou melhor dizendo, o czar naquele momento. Então, o czar vai renunciar, ele não vai renunciar porque um dia ele acordou querendo renunciar, não. Ele vai renunciar porque os trabalhadores estão organizados, armados e preparados, né, para tirar ele de lá à força. E aí, junto com isso, a gente tem, né, a reação popular, que é a destruição das estátuas, né, das representações da família do czar. Então, a revolução a gente tem primeiro, antes de outubro de 1917, a gente tem uma parte dessa revolução que aconteceu em fevereiro de 1917, que vai derrubar a monarquia e a autocracia do Nicolau II, né, que é o momento em que aconteceu esse registro aqui, e estabelecer no seu lugar uma república liberal. Então, o que aconteceu? Em fevereiro de 1917, o povo derruba o Nicolau II, né? Tipo assim, tira ele de lá à força. Só que o que as forças hegemônicas queriam colocar no lugar da monarquia? Uma república burguesa, uma república liberal, né? Ou seja, seria uma revolução burguesa. Só que essas pessoas, né, essas forças burguesas não contavam que já existia uma classe trabalhadora minimamente organizada, e por mais que a Rússia fosse majoritariamente camponesa, existia já alguns centros urbanos, né, algumas indústrias que formavam esse contingente do proletariado. Então, o que aconteceu? Esses proletários, né, esses trabalhadores urbanos, se organizaram e formaram os soviets, que eram nada mais que conselhos, grandes assembleias, igual o Madison mandou para vocês lá no grupo, né, que vai haver uma assembleia dos estudantes. Isso aqui era como se fosse uma assembleia dos estudantes, mas contando com milhares e milhares de trabalhadores reunidos, né, eram os conselhos. E esses conselhos foram formados em Petrogrado e em outras cidades. Isso é o que a gente chama de duplo poder. Então, tinha uma parcela que eram os burgueses, né, que queriam
o aniquilamento do rei para colocar o governo provisório, que é o governo liberal, né, da República Liberal, e tinha os soviets, formados pelos trabalhadores, que não apoiavam o governo provisório, que é a República Liberal, e, portanto, queriam algo mais, né? Queriam que essa revolução que tirou o Nicolau II, em vez de colocar a burguesia no poder, né, que pudesse avançar para uma revolução proletária. E aí, evidentemente, acho que todos sabem, né, a pessoa que expressa a maior liderança dessa organização de trabalhadores nesse momento é o Lenin, e ele vai lançar em abril, né, isso tudo acontecendo em fevereiro, ele vai lançar em abril as teses de abril, em que ele vai conclamar os soldados russos que estavam, né, participando da Primeira Guerra Mundial, vai conclamar esses soldados a retornar para a Rússia, colocar um fim nessa guerra que ele explicou que é uma guerra imperialista, né? A Primeira Guerra Mundial foi, na verdade, uma guerra entre as principais potências capitalistas pela expansão do mercado. Então, Lenin vai explicar isso, vai conclamar os soldados a retornarem para a sua pátria, que é a Rússia, né, e iniciar uma revolução civil contra a burguesia, né, que seria a revolução proletária. Então, deu para entender? Deixar de lado essa guerra imperialista, né, que os soldados, que são sempre a classe trabalhadora que estava lá lutando contra trabalhadores de outros países, justamente no interesse das burguesias desses países, que eles abandonassem essa guerra, voltassem para a Rússia e fossem participar de uma guerra realmente importante para eles, que é a guerra dos trabalhadores contra a burguesia do país. Tá dando para entender, gente? Ei, gente. Tá acompanhando aí, né? Então, o Lenin contava com os processos revolucionários em outros países para o triunfo da revolução na Rússia e em todo o mundo. Então, é importante. Isso daqui é a frase mais importante que a gente vai ver sobre essa questão da Revolução Russa, que explica bastante, inclusive, o desenvolvimento da Revolução posterior a 1917, posterior à morte de Lenin, que o Lenin, que era o principal líder do movimento dos trabalhadores, acreditava, né, confiava que haveria processos revolucionários em outros países e que, principalmente, né, a Revolução Russa dependia desses processos revolucionários em outros países, principalmente nos países que tinham maior desenvolvimento, porque, veja, a Rússia, naquele momento, era um país enorme, continental, né, maior que o Brasil em termos em termos geográficos, um país enorme, que tinha ainda um contingente muito pequeno de proletários, porque ela era majoritariamente camponesa, as pessoas trabalhavam no campo. E o Lenin vai explicar que os trabalhadores do campo, por mais que eles façam parte da classe trabalhadora como um todo, não são eles que são a vanguarda da revolução. Quem tem condição, né, de organizar a luta da classe trabalhadora são os operários urbanos. Por quê? Porque são esses que têm maior condição de compreender a realidade, porque eles estão no processo de trabalho ali capitalista já. Então, eles têm maior condição de entender a contradição capitalista e de organizar uma revolta contra isso, né, uma revolução. Então, ele vai dizer que é isso, né, que como a Rússia era majoritariamente camponesa, primeiro que essa vanguarda proletária era pequena, e segundo, e mais importante ainda, né, entender que a Rússia era pobre, tirando o luxo e os excessos lá da família real, que foi guilhotinada já, numa hora, né,
nesse ponto da história do que eu já estou contando para vocês, a família real foi guilhotinada já. Em 1917, não, desculpa, em outubro ela será guilhotinada, a gente ainda está aqui em abril. Então, o Lenin contava que as revoluções em outros países, revoluções proletárias similares a essas, precisavam acontecer para que a Rússia pudesse desenvolver a sua revolução e mais, para que essa revolução pudesse ir para todas, né, se avançar em todos os países do globo. Em todo, porque, como eu já falei para vocês, o socialismo e o comunismo só podem acontecer se for um processo mundial, que envolva todos os países. Então, a Rússia, ao contrário disso, né, infelizmente, como os processos revolucionários dos outros países, principalmente países mais desenvolvidos, não ocorreram, a Rússia ficou isolada. E isso foi o início do fim da Revolução Russa, tá, gente? Foi a nossa derrota, a derrota da classe trabalhadora nos outros países em que ela estava organizada, em que poderia ocorrer revolução. Principalmente a Alemanha, que era onde a classe trabalhadora estava organizada, né, que era onde se tinha lideranças muito competentes, e ali onde, como eu já disse, as lideranças foram assassinadas e o movimento proletário perdeu força até que foi derrotado. Então, é sempre bom ter isso em mente, né? O Lenin, como líder dos trabalhadores na Rússia, ele sabia que para essa revolução triunfar, a Revolução Russa triunfar, outros países mais desenvolvidos teriam que fazer suas revoluções. Por que países mais desenvolvidos? Porque aqueles países que têm maiores condições de produzir riqueza, veja, o socialismo é a distribuição, né? É a socialização da riqueza. E na Rússia o que a gente tinha era pobreza, era carência, porque ainda se tinha aquela produção agrícola muito incipiente. Já na Alemanha, o que a gente tinha era um grande índice de industrialização. Então, indústrias, máquinas desenvolvidas o suficiente para poder produzir um grande contingente de riqueza. Se o socialismo é a socialização da riqueza e não da pobreza, né, os países que têm maiores condições de produção, ou seja, maior desenvolvimento de força produtiva, tinham que fazer suas revoluções para poder ajudar a Rússia. Como isso não aconteceu, a Rússia ficou isolada, e mesmo assim, é bom a gente colocar isso, né? Que mesmo assim, a Rússia foi o primeiro país a avançar em inúmeras questões. Por exemplo, nos direitos das mulheres, né, no desenvolvimento tecnológico científico, né? Isso tudo foi feito graças à Revolução. Mesmo estando isolada, mesmo não tendo nenhum aliado, a Rússia conseguiu fazer, né, desenvolver, se tornar industrializada em pouco tempo, né, graças ao trabalho dos próprios operários. Então, é importante a gente lembrar, o Lenin contava com os processos revolucionários em outros países para que a Rússia pudesse triunfar e, consequentemente, o mundo todo, né? Então, a gente tem, em 16 de junho de 1917, mais um passo na organização dos trabalhadores. O Congresso dos Soviets vai criar um órgão central de organização dos conselhos dos trabalhadores, que é o Comitê Executivo Central dos Soviets. O Lenin e os soviets vão começar a fazer uma campanha anti-guerra imperialista, que começa a aglutinar grande parte do povo russo, né? Então, o povo russo, vendo seus filhos, seus netos indo para a guerra, para morrer na guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial, quando escuta um grande líder falando, a gente tem que acabar com essa guerra, a Rússia, nossos trabalhadores têm que sair dessa guerra, tem que voltar para casa, né? E aqui nós vamos iniciar uma outra guerra, mas uma guerra contra a burguesia, né? E para que a gente tenha uma vida muito melhor. Então, ao proclamar essa campanha anti-guerra,
o Lenin vai aglutinar, e os soviets vai aglutinar grande parte do povo russo, ou seja, vai ganhar o apoio, né, de boa parte do povo russo. Até que em outubro de 1917, o Partido Bolchevique derruba o governo provisório, que era a República Liberal Burguesa, por meio da tomada de poder dos trabalhadores liderados por Lenin. Então, aqui nós temos uma imagem do Lenin falando ao povo russo, né? Temos aqui Trotsky, aqui nós temos o Stalin também nessa imagem. E, finalmente, o triunfo da Revolução, que é a tomada do Palácio de Inverno pelos trabalhadores, onde estavam os membros do governo provisório. Então, os membros do governo provisório vão abdicar imediatamente, né? E os trabalhadores reunidos na porta do Palácio de Inverno vão tomar o poder. Então tá, tudo isso está acontecendo e o Luria está lá, o Vygotsky está lá, o Leontiev estão lá, participando ativamente disso, né? Vendo isso tudo acontecer como russos que são, né? Como trabalhadores russos. E aí a gente faz a pergunta, então qual que é o papel da ciência e da psicologia nesse contexto, né? Apesar do triunfo da Revolução de Outubro, a Rússia estava em ruínas. A Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil, né, essa guerra dos trabalhadores contra o governo provisório, colocaram uma urgência à ciência em geral e também à psicologia russa, que era a urgência de reconstruir o país sobre novas bases. Então, a psicologia passa a se dedicar a problemas de aplicação prática. É dessa necessidade da aplicação prática que vai surgir a psicologia marxista, a psicologia histórico-cultural. Mas antes, né, da psicologia do Vygotsky, a primeira psicologia que surge é a psicologia aplicada, que se desenvolve, ou seja, a psicotecnia, que era a psicologia do trabalho. O Luria vai dizer, a tarefa daqueles anos consistia em elaborar uma nova teoria no lugar da psicologia introspectiva da consciência individual, baseada no idealismo filosófico que já era cultivada no período que precedeu a Revolução. Então, ele vai dizer, a tarefa naqueles primeiros anos, né, de Revolução era combater, elaborar uma nova teoria que pudesse combater aquela psicologia idealista que já existia antes do período revolucionário. Então, a nova psicologia deveria partir da filosofia do materialismo histórico dialético, ou seja, tinha que se converter numa psicologia marxista. Marxista nesse sentido, né, dos principais pressupostos da teoria de Marx, como a gente apresentou na última aula. Então, se colocava uma dupla tarefa para a ciência psicológica que nascia de uma revolução socialista dos trabalhadores. A primeira tarefa era o combate ao idealismo, que era aquela frente na qual continuava a atuar Tchelupanov, combatendo as ideias da psicologia marxista, e também um combate ao materialismo vulgar, que é o que o Vygotsky mostra, né, dessas teorias mais biologicistas, que fazem um reducionismo biológico do psiquismo, né? Ou seja, entendem o psiquismo como algo num paralelismo com o organismo biológico. Então, o psiquismo seria algo em paralelo, né? Essa visão do materialismo vulgar, o Vygotsky vai atribuir principalmente ao Pavlov, mas depois também ao behaviorismo, né, ao Skinner. E aí, em 1924, vai surgir, nessa história toda aqui que está sendo contada a partir da visão do Luria, né, vai aparecer essa figura chamada Lev Semyonovich Vygotsky, que vai chegar à ciência psicológica por meio de sua participação no segundo Congresso Nacional de Psiconeurologia. O Kornilov, que era um investigador, um psicólogo, que já havia iniciado suas formulações para a nova psicologia com base marxista, se entusiasma com as teses apresentadas por Vygotsky e o convida para trabalhar no Instituto de Psicologia de Moscou. Esse, então, é o Vygotsky, né? Aqui seu nome em cirílico, em russo.
Então, o Vygotsky, ele nasceu, só para a gente entender um pouquinho da biografia, ele nasceu em Gomel e iniciou sua atividade científica quando ainda era estudante da Faculdade de Direito. Ele estudava simultaneamente na Faculdade de História e Filologia entre os anos de 1913 e 17. Então, antes da Revolução, o Vygotsky estudava simultaneamente Direito e História e Filologia. Filologia digamos assim, o estudo da origem das palavras. Então, veja, ele estudava Direito, História e Filologia. Além disso, escreveu várias críticas literárias com orientação psicológica, sendo a principal a sua análise de Hamlet, publicada com o nome de Psicologia da Arte. Então, estudava Direito, História, Filologia e fazia críticas literárias. As pesquisas sobre o problema da diferença entre as funções psicológicas elementares e superiores visavam superar o materialismo vulgar e o idealismo na ciência psicológica. Então, o Vygotsky vai trazer, né, a necessidade da gente estudar quais as diferenças entre as funções psicológicas elementares, ou seja, aquelas funções psicológicas que nós temos em comum com os animais, ou seja, funções elementares, funções que a gente menos complexas, e as funções psicológicas superiores, que são aquelas mais complexas do homem, e que aí sim são exclusivamente humanas, né? Que nós não observamos nos animais, nem mesmo naqueles animais mais complexos, como é o caso, né, dos antropóides superiores, né, dos macacos, enfim. Então, o Vygotsky colocava essa necessidade, né, para a gente superar o idealismo, né, da ciência psicológica e o materialismo vulgar, que é aquela que reduz a complexidade humana à organização, a funcionamento biológico. Nós vamos ter, então, que saber definir muito bem quais são as diferenças entre o que caracteriza os animais, né, e o que caracteriza propriamente os seres humanos. Então, para o materialismo vulgar, né, que ele vai colocar como behaviorismo, associacionismo, reflexologia, não há essa distinção. Opera-se uma redução dos fenômenos psíquicos complexos aos reflexos. Então, ele vai trazer que o materialismo vulgar na psicologia não vai mostrar essa distinção entre o elementar e o mais complexo, e vai acabar fazendo um movimento inverso, que é pegar pegar o mais complexo e explicar ele a partir do mais simples, né? Ou seja, reduzir os fenômenos psíquicos mais complexos, ou seja, a complexidade humana, aos reflexos, né? Que é, evidentemente, o que fazia a reflexologia, que vai tentar explicar toda a complexidade humana a partir de reflexos ou cadeias de reflexos. E para o idealismo, que ele vai colocar principalmente a psicologia compreensiva, há uma distinção entre esses dois processos, mas não existe uma explicação causal desses fenômenos, né? Então, eles até percebem que existe uma diferença, o ser humano é diferente dos animais, né? Não pode ser explicado a partir dessa redução biológica, mas não consegue estabelecer qual a origem dessas diferenças. Então, para a gente falar aqui de forma bastante introdutória, já deixar vocês com um gostinho, né? Vontade de aprender um pouco mais, para a gente discutir um pouco melhor no semestre que vem, na disciplina de desenvolvimento do bebê, a gente vai trazer, né, essa explicação que o Vygotsky traz sobre a relação das funções psicológicas humanas. Ele vai dizer, nós temos, né, funções psicológicas elementares, que são aquelas que estão relacionadas com a base dos processos psíquicos naturais, produto da evolução filogenética do homem. Aqui se enquadram os reflexos. Então, não é que o ser humano não seja dotado de reflexo, mas que os reflexos, né, que é aquilo que estava sendo pesquisado pelo Pavlov, como vocês viram lá, a parte do experimento com o cachorro, com a salivação do cachorro, né, que essa questão dos reflexos, das cadeias de reflexos, explicam esses processos psíquicos
que tem como base esses processos, né, que tem como base os processos psíquicos naturais, e que é produto da evolução filogenética do homem, ou seja, que é produto da história do desenvolvimento da espécie. Então, né, não sei se todos sabem disso, mas imagino que sim, os seres humanos vieram num processo evolutivo, né, saindo da condição de animal, viemos dos antropóides superiores, né, e chegamos até a condição humana ao longo de um longuíssimo processo, né, de milhares e milhares de anos de transição do macaco ao homem, passando por todos os tipos de hominídeos que a gente conhece, né, e que a gente deve haver mais, mas que a gente talvez não conheça, por exemplo, os australopitecos, pitecantropos, homo neanderthalis, né? Então, esse processo de milhares e milhares de anos é um longo processo que vai deixar, digamos assim, um legado da nossa espécie. Então, nós temos algumas habilidades que nós nascemos sabendo fazer, por exemplo, o reflexo de sucção. O bebezinho, você não precisa ensinar ele a mamar. Ele já tem, ele nasce com esse reflexo de sucção, pelo fato de ser mamífero, etc. É parte da sua história filogenética. Ele nasce sabendo fazer com o reflexo de Moro, que é uma coisa que, né, que os bebezinhos fazem quando a gente simula uma queda com o bebezinho, né? Tipo assim, faz assim, como se ele fosse cair. Ele abre os bracinhos em formato de cruz, porque é uma forma que se tem para amenizar o prejuízo da queda. Isso vem do nosso desenvolvimento filogenético. Tem vários outros reflexos que vêm do nosso desenvolvimento filogenético. Mas além dessas funções psicológicas elementares, nas quais estão contidos os reflexos, nós vamos também desenvolver funções psicológicas de tipo superior. Superior no sentido de que é melhor ou pior? Não, superior no sentido de que é mais complexo. Então, essas funções estão relacionadas com os processos culturais mediados pelos instrumentos físicos e psicológicos do ser humano. Ou seja, esses processos são aqueles que são exclusivamente humanos, porque só o ser humano produz instrumentos físicos, produz junto com isso, símbolos, simbologia, linguagem e a cultura humana. Então, isso tudo é a cultura humana. Como não existe, né, essa habilidade de transformar a natureza para poder sanar as necessidades, no caso dos animais, como eles simplesmente se adequam às condições da natureza, enquanto nós, seres humanos, somos capazes de transformar a natureza para sanar as nossas necessidades. Então, os animais não são capazes de produzir instrumentos físicos, tampouco psicológicos, né? Eles não desenvolveram a linguagem, embora sejam capazes de se comunicar, mas não existe linguagem verbal, articulada. Então, as funções psicológicas superiores são exclusivamente humanas, porque elas são desdobramento dessa capacidade humana de transformar a natureza para sanar as suas próprias necessidades, algo que nenhum outro animal, né, é capaz de fazer. Então, essas funções psicológicas, elas são muito mais complexas, porque nelas perpassam, né, o símbolo, perpassam os instrumentos psicológicos, né, os símbolos. Então, a gente vai poder entender que o ser humano ele é distinto da natureza, num sentido não que ele seja melhor que a natureza, né? Mas que nós somos mais complexos e que essa complexidade advém do fato de que nós somos capazes de transformar a natureza e nós não apenas nos adequamos à natureza, que é aquela concepção de trabalho que a gente falou na aula passada. Lembra quando o Marx falava qual que é a diferença, né, entre a melhor abelha e o pior arquiteto? É que a melhor abelha, ela faz exatamente aquilo que está dado pelo seu organismo, exatamente aquilo que está dado pelo seu instinto, enquanto que o ser humano não. O ser humano é capaz de transformar a natureza,
ele tem uma liberdade, digamos assim, na ação, porque a sua ação já não está mais submetida ao seu organismo, à sua constituição biológica, né? Então, essa complexidade que advém do trabalho, ela também vai ter o seu desdobramento psicológico, que é a formação de funções psicológicas superiores. Eu estou falando muito rápido, tá dando para entender? Como que vocês estão por aí, gente? Então, esses dois níveis, né, funções psicológicas elementares e superiores, não são excludentes entre si, mas as funções psicológicas superiores vão superar as funções psicológicas elementares. O que significa isso, né? Superar. Então, aqui eu trago uma citação do próprio Vygotsky, que ele fala: Hegel disse que é preciso recordar o duplo significado da expressão alemã Snimat, superar. Nós perguntamos, o que é superar? Entendemos essa palavra, em primeiro lugar, como ustranit, que é eliminar. Então, se superar fosse só eliminar, a gente diria, né, que as funções psicológicas superiores eliminaram as funções psicológicas elementares, mas isso não é verdade, a gente continua tendo nossos reflexos, nossas funções psicológicas elementares, quando a gente desenvolve as funções psicológicas superiores. Então, ele vai falar, primeiro a gente entende, né, essa palavra como eliminar, ou otritsat, negar, e dizemos dessa forma que as leis estão anuladas, ou o pradzeneni, suprimidas. Mas essa mesma palavra significa sojranit, que é conservar. O duplo significado do termo snimat, superar, se transmite habitualmente bem no idioma russo com a ajuda da palavra zhoronit, que é esconder ou enterrar, que também tem sentido negativo e positivo, de destruição ou conservação. Utilizando essa palavra, poderíamos dizer que os processos elementares e as leis que o regem estão enterradas na forma superior do comportamento, isso é, aparecem nelas subordinadas e ocultas. Então, as funções psicológicas ainda existem, mas elas estão enterradas nas funções psicológicas superiores. Como assim, professora? Nós ainda temos funções, nós ainda temos reflexos, mas nós não utilizamos muito, porque nós já desenvolvemos uma forma mais complexa das nossas funções. Então, a gente usa, vamos dar um exemplo, né? Você usa mais a sua memória por imagens, ou você usa mais a sua memória verbal, né? Que você vai verbalizar para poder lembrar de alguma coisa, né? Às vezes a gente usa a nossa memória eidética, que é a nossa memória por imagens, como fazem os animais. Os animais têm uma memória eidética. Nós também temos, mas a gente utiliza muito mais a nossa memória verbal. Por mais que tenha algumas pessoas que pensam, mas professora, eu tenho essa memória, como que o povo fala normalmente? Memória fotográfica, né? Como se eu tivesse tirado uma foto ali do meu caderno, aí na hora da prova eu lembro. Tudo bem, você tem, e a gente tem mesmo, mas de fato, né, de longe não é a memória que você mais usa, porque essa é a memória mais elementar. A gente tem uma memória muito mais complexa, que é aquela na qual perpassa a linguagem. Então, um outro exemplo, né, a sensação elementar e o reflexo imediato de se queimar a mão numa chapa. Então, se você coloca a mão numa coisa quente, numa chapa quente, você vai ter um reflexo imediato de tirar a sua mão. Você não vai pensar em nada, você só vai tirar. É uma coisa quase que automática, mecânica, né? É um reflexo imediato.
isso é diferente de uma sensação significada, por exemplo, de um cheiro ou de uma memória. Então, por exemplo, quando você sente a sensação, né, do cheiro de um café sendo passado na cozinha, isso te remete a lembranças, a memórias, né? Isso é significado, isso tem afeto, né? Te lembra da sua vozinha ou do interior onde você nasceu, enfim. Então, uma sensação meramente elementar, né? E uma sensação significada, perpassada por linguagem, por memória, né? Por outras funções psicológicas. Então, assim, o Vygotsky explicou tanto as diferenças qualitativas entre os níveis das funções, né? Quais as diferenças qualitativas? Funções psicológicas elementares são totalmente diferentes de funções psicológicas superiores, quanto o nexo entre ambas, né? Uma não desaparece, mas ela se torna a base de onde vai emergir funções mais complexas. Aí eu vou só ler esse trecho, né, esse trecho de uma obra do Hegel chamada A Fenomenologia do Espírito, porque vocês viram que o Vygotsky cita o Hegel. O próprio Marx estudou muito o Hegel, né, que a gente já falou na última aula, que o Hegel foi, assim, o último filósofo burguês mais, digamos assim, mais complexo, mais a principal, a maior expressão do pensamento burguês, revolucionário, né, foi o Hegel. Então, Marx ele vai ler bastante Hegel para superar o Hegel, né, nesse sentido dialético, de que não nega o Hegel, mas incorpora o Hegel e transforma em algo muito mais, em algo superior ao Hegel, né? Para mim, assim, a gente entende que a teoria do Marx é superior à do Hegel, mas não nega o Hegel. E aí o Hegel vai dizer o seguinte: o botão desaparece no desabrochar da flor, e poderia dizer-se que a flor o refuta. Então, veja, quando desabrocha uma flor, o botão que existia ali anteriormente deixa de existir. Então, a gente poderia dizer que a flor refuta o botão. Do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso ser aí da planta, pondo-se como sua verdade em lugar da flor. Então, quando a gente tem um fruto, quando a gente tem uma flor de uma árvore frutífera, né? E aí surge o fruto nega a flor. Porque o fruto é a negação da flor, né? A flor tem que deixar de existir para o fruto existir. Então, essas formas não só se distinguem, né? Fruto e flor não só se distinguem, uma coisa é diferente da outra, mas também se repelem como incompatíveis entre si, né? Ou seja, a princípio, quando a gente olha, se o fruto só existe porque a flor não existe, né? Ou seja, a flor dá origem a esse fruto, mas ela tem que deixar de existir, como se uma coisa repelisse a outra. Porém, ele vai dizer, isso é uma primeira visão, né, do processo. Ao mesmo tempo, sua natureza fluida faz delas dois momentos de uma unidade orgânica, na qual, longe de se contradizerem, todos são igualmente necessários. É essa igual necessidade que constitui unicamente a vida do todo. Então, não poderia existir fruto sem flor. Não é exatamente que elas se repelem, né? Mas uma só pode nascer da outra. As duas são dois momentos necessários para esse processo uno, que é o surgimento do fruto, né? Então, mas a contradição, tal, esse aqui não precisa. Então, ele vai dizer, ou seja, a filosofia como um todo nem sabe reconhecer no que aparece sob a forma de luta e contradição contra si mesmo, momentos mutuamente necessários, né? Então, só para a gente retomar, parece que a função psicológica superior repele a elementar, né? Como se fossem coisas que se repelem, elas são coisas distintas, mas como se fossem coisas que se excluem. Na verdade, não, né? As funções psicológicas superiores só vão poder existir porque nós somos dotados de reflexos de funções elementares. Então,
as funções elementares são a base a partir da qual surgem, né, podem surgir, podem se desenvolver as funções psicológicas superiores. É numa relação dialética, né, são dois processos que conformam, são dois momentos que conformam esse processo uno, essa unidade. Então é isso, gente. O que eu queria trazer para vocês de forma bastante introdutória é isso, né? Que a psicologia histórico-cultural vai ser, então, uma psicologia que vai tomar para si essas duas tarefas, né? O combate ao idealismo na psicologia, de um lado, o combate ao reducionismo biológico do outro, né? Essa ideia de que a complexidade humana pode ser explicada a partir de relações causais biológicas, seja elas cerebrais, seja elas fisiológicas, né? Como o Pavlov tentou explicar lá no início, que eu já mostrei para vocês. Então, a psicologia histórico-cultural surge querendo superar essas duas faces, né, da psicologia que existia até então, e ela vai buscar também colocar como fundamento principal a materialidade, né, o materialismo histórico, essa compreensão de que nós somos seres históricos, né, de que o desenvolvimento tem que ser visto a partir de uma compreensão histórica. E eu quis mostrar para vocês que a própria psicologia histórico-cultural só pode ser entendida a partir dessa compreensão histórica. Por que ela surge, né? O que estava acontecendo na Rússia naquele momento? Quais foram as transformações absolutamente radicais que aconteceram ali naquela revolução, né? Ou seja, o fim, né, a promessa do fim da sociedade de classes, a promessa do fim da exploração do homem pelo homem, como que a classe trabalhadora russa foi vitoriosa nesse processo de tomada de poder e garantiu muitas vitórias a partir dessa revolução. Como, por exemplo, foi ali que se deu, né, os primeiros direitos das mulheres ao estudo, direito reprodutivo das mulheres, ou seja, aquelas mulheres que não quiserem ter filhos ou que estiverem grávidas, né, e quiserem parar, digamos assim, interceptar esse processo, né, foi o lugar em que mais se desenvolveu a luta contra o racismo, né, a luta contra a exploração, a luta contra a exploração nos outros países, né? Então, assim, a gente tem digamos assim, um grande leque de avanços que foram possibilitados por essa revolução. Claro que não teve o desfecho que a gente imaginava, né? Até que eu desejava, né? Que os comunistas desejavam, mas foi uma grande tentativa revolucionária que ficou na história da humanidade, que ficou na história da classe trabalhadora e que nos serve também como inspiração. E é a partir daquele momento histórico, né, que vai surgir, então, a necessidade de uma nova psicologia. Essa é a psicologia histórico-cultural que nasce com essa promessa, né, de um novo mundo, de uma nova sociedade, da criação do novo homem. E o texto que vocês leram, que é o texto chamado A Transformação Socialista do Homem, vem justamente dessa necessidade, né, em que o Vygotsky vai trazer justamente, né, que após esse processo revolucionário era necessário, então, produzir uma nova psicologia para forjar esse novo homem, né? Esse novo homem, que novo homem é esse? Que novo indivíduo é esse? É um indivíduo que saiba pensar no coletivo, né? Um indivíduo que não seja consumido por suas próprias necessidades individuais, que não seja individualista, né? Que saiba existir em coletividade, que saiba pensar no coletivo, né? Que tenha interesse em construir essa sociedade coletiva. E, dentre outras, várias outras características que ele traz lá, que seriam próprias do novo homem, né? Então, acho que eu vou finalizando por aqui, que a gente está chegando às 4 horas.
Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Fica novamente o convite para vocês para participarem da disciplina optativa, em que a gente vai entrar mais especificamente no desenvolvimento humano. E espero que vocês tenham gostado da disciplina, espero que tenham conseguido acompanhar, que tenham feito as leituras, que tenham entendido a lógica da disciplina, né? Por mais que ela tenha sido ousada, assim, no sentido de sair desse formato usual, de simplesmente apresentar de forma separada cada uma das teorias, mas que vocês conseguissem entender o próprio desenvolvimento da ciência psicológica, né? Quem veio primeiro, quem veio depois, como que esses autores influenciaram os outros, né? Enfim, também o contexto histórico em que eles surgem. Acho que é isso, gente. Alguma pergunta? Vocês querem fazer algum comentário também sobre a disciplina? A Gislane quer um cafezinho, né? Porque lembrou do cafezinho, do cheirinho. Larissa, o tempo do seminário vai ser de 30 minutos no máximo. Então, assim, entre 20 e 30 minutos. Esses 30 minutos, contando também um tempinho para a gente poder, enfim, se tiver alguma dúvida, alguma questão, ou se a gente quiser abrir algum diálogo. Daí faz nesse tempo. Bruna está falando que foi ótimo, obrigada, Bruna. Francisco dizendo que foi uma disciplina muito importante e necessária. Te agradeço, Francisco, pelo reconhecimento. E Beatriz falando que amou as aulas. Obrigada, gente. É isso. A gente se vê, então, no próximo semestre, se tudo der certo. O pessoal mandando obrigada aí. Valeu, gente. E até mais.